Vamos falar hoje então sobre prisões e como que isso costuma cair em prova. Como quem já estuda comigo, quem já é meu aluno, sabe que eu gosto de começar toda a disciplina falando sobre o quê? Princípios que regem aquele assunto, né? Porque isso é muito importante, gente. Não negligenciem os princípios, porque eles vão afetar a forma como você vai interpretar o ordenamento jurídico. Então a gente precisa ter uma regra geral para entender como é que devem funcionar as prisões, qual é a regra, e aí vocês têm também que conhecer as exceções. Então a regra das prisões é que elas vão ser então pautadas pela jurisdicionalidade, pelo contraditório, pela provisionalidade, pela provisoriedade, excepcionalidade e proporcionalidade. Então esses aqui são os requisitos, né? Aliás, são as regras que vão reger as nossas prisões. Jurisdicionalidade por quê? Porque só vai ser firmada pela autoridade judiciária competente. Professora, mas eu lembro que a prisão em flagrante pode ser realizada, inclusive, por qualquer um do povo. Então, se a prisão em flagrante ela pode ser por qualquer um do povo, como é que eu posso exigir só a autoridade judiciária para decretar a prisão? Pois é, a prisão em flagrante ela não é uma prisão que vai perdurar. Ela é chamada de prisão pré-processual ou pré-cautelar. Por quê? Porque ela vai perdurar somente até que alguém, né, no caso uma autoridade judiciária, decida sobre aquela prisão e converta ela em uma preventiva ou decrete uma prisão temporária. Ela não pode, então, prevalecer. Ok, pessoal? Então a prisão em flagrante ela pode ser realmente realizada, mas ela tem um tempo de validade. Ela não é uma prisão cautelar propriamente dita, por isso que pode ser realizada por qualquer do povo, quando a gente chama então de flagrante facultativo, né? O qualquer do povo pode prender, mas não é obrigado a prender, certo? Ela também deve contar com um contraditório e via de regra, gente, esse contraditório ele vai vir da forma diferida, tá? Isso significa o quê? Significa que posteriormente, né, aqui ó, posteriormente, então pós-fato, né, pós-facto, a gente vai ter então esse contraditório sendo firmado. E por que posteriormente? Porque a gente pode frustrar a medida se a gente informar para o acusado antes de prendê-lo que ele vai ser preso, né? Então, isso é uma regra que é estabelecida para tentar garantir a finalidade da medida, né? Tô aqui com o meu cafezinho aqui, como vocês também podem ver, então eu não só convido, como eu participo do café também. E ela também é regida pela provisionalidade, ou seja, ela deve perdurar enquanto perdurarem os motivos. E aqui a gente usa, então, um conceito que a gente usa lá no processo civil, que é importado para cá. Ela é rebus sic stantibus, né? Ou seja, ela é provisional, ela só vai acontecer enquanto tiverem motivos que justifiquem. Então isso significa o quê? Significa que periodicamente o magistrado vai ter que ficar se debruçando sobre essa medida para que verifique se ainda continuam presentes aqueles motivos que justificaram que ela acontecesse no primeiro momento. E até é importante que vocês saibam isso, porque houve uma alteração pela Lei 13.964, que incluiu no artigo, salvo engano, 316, um parágrafo que exige, naqueles novos dispositivos ali, entre o 312 e 316, por ali, tá? Tenho quase certeza que é o 316, que prevê que agora o magistrado, a cada 90 dias, ele tem que revisar aquela decisão que ele já proferiu. E se ela não estiver mais fundamentada, ele tem que automaticamente, então, soltar. E é interessante porque esse dispositivo também prevê que a ausência dessa revisão por parte do Poder Judiciário acarreta a ilegalidade da prisão, ou seja, essa prisão vai ser relaxada por excesso de prazo. Então, muito importante, isso é um dispositivo novo, né? Então ainda não caiu em prova, mas provavelmente ele vai te perguntar qual a consequência de não fazer essa reanálise. Ele vai te perguntar esse prazo de 90 dias, porque o examinador gosta de cobrar em prova prazo. Ele vai trocar, vai colocar 60 dias, vai colocar 120 dias, 180 dias. Então vocês têm que ficar atentos, tá? A cada 90 dias, então o magistrado vai pegar aquela prisão que ele decretou, e a gente está falando eminentemente da prisão preventiva, porque a prisão temporária ela nem sequer chega a 90 dias, né? Ela tem um prazo muito mais curto, mas a cada 90 dias, então, ele vai rever aquela prisão preventiva. E, ao andar da carruagem da jurisprudência, ele também vai ter que rever as medidas cautelares diversas da prisão. Porque, atenção, tá? A gente vai ver lá na frente isso, mas as medidas cautelares, elas também encerram uma restrição da liberdade, né? Não é uma privação, mas é uma restrição. Então, por elas serem gravosas, elas também devem ser fundamentadas. Então, muita atenção, tá? Essa provisionalidade aqui também se aplica para as cautelares restritivas de direito, porque elas afetam, então, o direito à liberdade também do indivíduo. Então, toda hora, né, aí aqui a cada 90 dias obrigatoriamente, mas ele pode, inclusive, revisar em outro momento, se por acaso ele perceber que uma situação já não se justifica mais, ele pode rever o próprio ato dele.
Ele pode ser provocado a rever uma prisão. E é por isso que não há limite de vezes que eu posso entrar com um pedido de revogação de prisão preventiva para o magistrado, por exemplo. Eu posso provar para ele que aquele motivo que justificou lá atrás que ele decretasse a prisão não subsiste mais. Um caso que costuma acontecer com uma certa frequência é o magistrado prender o acusado com fundamento no artigo 366, em que a prisão preventiva prevê que, aliás, em que no caso de citação por edital se prevê a possibilidade de prisão preventiva. O juiz gera então a presunção de fuga do acusado e ele entende que ele se encaixa naquela hipótese do 312 de aplicação da lei penal. O acusado é preso e muito comum, tá? Muito comum mesmo, porque as pessoas mais pobres elas mudam muito de lugar, então é bem comum que elas não sejam encontradas. A família procura a defensoria pública. E aí quando ela nos procura, ela fala, não, mas a gente só mudou de endereço. Esse endereço que eles procuraram não é o nosso realmente. Mas ele tem endereço fixo, tem trabalho de carteira assinada, essa prisão aí não está fundamentada. Então você traz esses novos elementos, você apresenta para o magistrado comprovando que os pressupostos que fundamentaram aquela prisão não se justificam e ele pode então rever essa prisão, porque ela é uma prisão que tem que se manter dia após dia e é isso que quer dizer a provisionalidade. Tá vendo como é importante a gente estudar os princípios? Vocês perceberam que desse princípio da provisionalidade a gente consegue interpretar uma série de regras que estão dispostas no CPP? Pois é, então eu não quero que vocês esqueçam que a prisão ela é provisional, ou seja, ela tem caráter rebus sic stantibus, enquanto perdurarem os motivos, tá bom? Próxima característica é a provisoriedade, ou seja, provisoriedade vem de quê? De provisório, né? Ou seja, ela não é uma prisão definitiva. Ela deve ser breve e temporária, não se admitindo que perdure por tempo indeterminado e se relaciona com a razoável duração do processo. Agora a gente tem, né, a questão dessa revisão de ofício, que vai dificultar sobremaneira que essa prisão se arraste por anos. Mas não raras vezes a gente viu uma prisão preventiva quase se convertendo em prisão definitiva. A pessoa ficava presa durante anos, aguardando então o caminhar regular do processo. Isso não pode acontecer, gente. Se as investigações estão demorando, se o processo está demorando, a regra é que se conceda liberdade para aquela pessoa, que ela possa responder ao resto do processo em liberdade. A gente não vai extinguir o processo, mas a prisão não pode perdurar por mais tempo, por exemplo, do que a própria pena perduraria. E isso acabava acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, você que é advogado, você que é defensor público, quer ser defensor público, você que assessora defensor público, fiquem sempre de olho. Percebam se aquele processo que já é um pouco antigo não está com uma pessoa aguardando presa, tá? Então isso é muito importante que a gente esteja sempre percebendo, tá bom, pessoal? Então é provisória. Ela é também, e essa aqui é uma das regras gerais, tá, gente? Excepcional. E aí a gente usa essa expressão em latim que cai muito em prova, que é ultima ratio. E aí as pessoas ficam perguntando o que é a ultima ratio. Infelizmente a gente tem que saber um pouquinho de latim. Essas principais expressões que elas são utilizadas pelo processo penal. Então, ultima ratio é última instância, é o último caso. A gente só vai prender se não tiver nenhuma outra medida menos gravosa. Então é como se a gente fosse subir numa escadinha, tá? A gente começa ali com a liberdade plena, que deve ser a regra, infelizmente a gente não vê como regra, porque 40% das pessoas que estão presas hoje são presos provisórios, não tem como isso ser a regra, né? Mas a regra deveria ser a liberdade. Tem algum risco que essa pessoa pode causar o processo ou a ordem se ela ficar em liberdade? Então a gente vai e coloca uma medida cautelar, a gente vincula essa pessoa ao processo por meio de uma fiança, a gente coloca que essa pessoa tem que se afastar de determinadas pessoas, a gente coloca que essa pessoa tem que frequentar, tem que ir todo mês lá justificar suas atividades no juízo. Não está sendo suficiente, essa pessoa continua prejudicando o caminhar do processo. Tá bom, então a gente vai agora colocar uma monitoração eletrônica. Essa pessoa vai ter um raio que ela vai poder percorrer. E se ela sair desse raio, vai apitar, ela está descumprindo, então a gente pode ir para medida mais gravosa. Então percebam que deve ser uma escada, tá? Você começa com a liberdade, você passa para outras cautelares, depois você vai para a monitoração eletrônica, porque ela é extremamente restritiva, né? E a gente pode colocar monitoramento com área de alcance ou com áreas de exclusão, ou seja, lugares onde o acusado não pode ir. Muito comum em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então ele não pode ir na casa da mulher, não pode ir no trabalho da mulher. A gente exclui aquele lugar. Poxa, não tá dando certo. A pessoa ainda tá atrapalhando o processo, tá tumultuando, realmente não temos como fugir. Nesse caso, então, de forma excepcional, a gente vai decretar a prisão. Isso é o dever ser, tá? Eu não quero que você, concurseiro,
Olhe para a realidade, porque você vai se frustrar e você vai errar na prova. Então você tem que ir com a ideia de que a prisão ela só vai acontecer em último caso, assim, de forma extremamente excepcional, tá bom? A gente tá vendo isso de uma certa forma agora na pandemia, né? A regra que deveria ser aplicada antes da pandemia, agora está sendo aplicada. Os magistrados estão realmente prendendo só em último caso, né? Os casos de flagrante que deveria acontecer desde sempre. E a última regra é a proporcionalidade. Então, o magistrado, para que ele decrete uma prisão, primeiro, nós temos regras ali já da prisão preventiva, que exigem, por exemplo, um tempo de pena mínima, ou então uma reincidência, ou então uma situação específica de violação de medida protetiva. Mas, mesmo que nós estejamos dentro daquelas regras, ele deve ponderar a gravidade da medida e o resultado esperado do processo. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem um crime de furto, né? A pena máxima dele é 8 anos, um furto qualificado. Pena máxima de 8 anos. Tá, tudo bem, a gente pode prender no furto qualificado, tá dentro das regras. O réu às vezes é reincidente, né, em crime doloso, tá dentro das regras. Mas será que é razoável eu prender essa pessoa para permanecer preso ao longo do processo? Será que ao final do processo a pena prevista para essa condenação vai ser uma pena de regime fechado? Muito provavelmente não, porque a pena é de 2 a 8 e a gente sabe que costuma se aproximar da pena mínima. Porque para que chegue na pena máxima, ele tem que ter várias circunstâncias desabonadoras e todas elas devem ser motivadas. Então, muito provavelmente, ele vai continuar ali, então, ele vai ser condenado a um regime aberto ou, quando muito, a um regime semiaberto. Então, isso o magistrado também deve analisar no momento de fixar uma medida cautelar. É proporcional a minha medida cautelar com o resultado esperado do processo? Então, esse aqui é a última regra do nosso eixo central, então, das prisões. Essa aula aqui, esse slide por si, ele já é suficiente a te fazer acertar uma gama muito grande de questões na prova, porque você entende o que deve pautar a prisão. E é por isso que eu nunca deixo de falar em princípios quando eu falo de algum tema importante, tá? Então, esses princípios aqui vão reger as regras que vão constar do nosso Código de Processo Penal e da legislação esparsa. Então, vamos avançar aqui. Nós temos, então, 4 espécies de prisão, e aqui eu vou até colocar um sobrenome nelas, né? Prisão cautelar, porque nós temos, então, também uma 5ª modalidade, que é a prisão pena, né? E a gente tem que saber separar muito bem essas modalidades aqui, então, entre prisão cautelar e prisão pena. Basicamente, a gente tem um limiar aqui que vai delimitar, e a gente tem agora uma delimitação muito clara, vinda pela pela decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44, 54, que diz que a partir daqui, né, desse momento específico, que se chama trânsito em julgado, só a partir daqui eu tenho a possibilidade de executar uma prisão pena. A gente tem uma ressalva, o artigo 492, em um dos seus incisos, ele previu a possibilidade de prisão pena no caso de condenações no júri maiores, tá? Maiores que 15 anos. Então eu vou pedir para vocês lerem esse dispositivo que foi inserido pela Lei 13.964. É um dispositivo que ataca frontalmente o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele foi inserido após a decisão do Supremo. Então ele está em plena validade, os juízes hoje em dia podem já, então, decretar, aliás, executar provisoriamente a pena saindo do plenário do Tribunal do Júri com o fundamento dele, tá? A gente vai decidir isso ainda no Supremo, mas hoje em dia ele está ainda com plena validade. Então é importante que vocês saibam isso. Mas a regra é, só após o trânsito em julgado a gente vai ter a prisão pena. Então nós temos aqui prisão em flagrante, prisão preventiva, e essa prisão em flagrante a gente tem também aqui que entender que ela é uma prisão que ela é pré-cautelar, né? Ela antecede uma outra prisão cautelar ou antecede a liberdade. E nós temos essas 3 modalidades de prisão aqui. E a prisão domiciliar, ela tem 2 caráteres. Ou ela vai ser pena, ou ela vai ser cautelar, né? A gente sabe que pode substituir a pena por domiciliar e pode substituir também a prisão preventiva por domiciliar. Então essas são as modalidades de prisão que a gente tem. A gente vai olhar elas com calma. Sobre o flagrante, tem alguns conceitos que é importante a gente ter conhecimento, né? E eu trouxe aqui para vocês porque costuma cair bastante em prova. Sobre o flagrante, a gente tem aqui flagrante obrigatório. É o caso do agente policial. Por quê? O agente policial que ele tem contato com uma situação de flagrância, ele não pode olhar assim e falar assim, depois eu vejo isso, não vou fazer esse flagrante agora não.
Não, ele tem a obrigatoriedade de agir de imediato, tá? Então o policial, ele é obrigado a agir no flagrante, tá? Claro que se for um caso de crime, que esteja prevista a pena, então, né? Ou não pode ser um caso de infração de menor potencial ofensivo, porque não há prisão em flagrante em infração de menor potencial ofensiva. Mas se é no caso de um crime praticado em flagrante que não seja infração de menor potencial ofensivo, o policial tem a obrigação de prender. Já o flagrante facultativo é o que eu acabei de falar para vocês. Qualquer do povo, inclusive qualquer um de vocês, se deparar com uma situação de flagrância, tá vendo seu vizinho ali batendo na sua vizinha, ameaçando ela com uma faca, vocês podem intervir imediatamente, vocês podem, inclusive, levar aquela pessoa presa para a delegacia, se quiserem. É por isso que se fala em facultativo, porque o qualquer do povo não tem o treinamento que o agente policial tem e não tem o dever legal e o dever da profissão de fazê-lo. Então você pode agir ou pode deixar de agir, chamar a polícia, fazer o que você quiser. Mas você pode ir lá e efetuar a prisão em flagrante, conduzi-la à delegacia e essa prisão vai ser legal, tá? O flagrante próprio, aí esses conceitos aqui costumam cair bastante em prova, tá? E eles costumam trocar, principalmente, esses dois aqui. Esses dois, eles costumam inverter o conceito e eu vou explicar para vocês aqui então. O flagrante próprio é da pessoa que está cometendo a infração processual, a infração penal, ou acaba de cometê-la, mas acaba de cometê-la ali no lugar mesmo, tá? Então você chega e vê a última facada, ou você chega e vê a pessoa já tirou a faca e já tá ali então só olhando pro corpo, tá? Então imediatamente no local dos fatos a gente tem o flagrante próprio, tá? É o flagrante propriamente dito, em que você flagra a situação acontecendo. Por isso que se chama de flagrante próprio. Nós temos o flagrante impróprio ou quase flagrante, então é importante vocês saberem essas nomenclaturas, quando a pessoa é perseguida. Então a palavra-chave do impróprio é perseguição. Tá? É perseguido logo após, e esse logo após a doutrina entende que é num espaço muito curto de tempo, então passou um dia, já não é logo após, tá? Logo após a autoridade policial foi atender o flagrante e tomou conhecimento de que fulano foi para tal lugar, tá? E a perseguição, ela não precisa ser uma perseguição visual. Pode ser uma perseguição de pistas sobre a localização do acusado. Isso é bastante comum, é muito mais comum mesmo do que a perseguição propriamente dita. Ou seja, a autoridade policial chega no local, informa o fulano de tal praticou o crime e foi naquela direção para a casa da mãe dele. As autoridades policiais chegam na casa da mãe dele, chega lá e a mãe fala, olha, realmente ele passou aqui, pegou uma muda de roupa e foi para casa da namorada. Passa o endereço da namorada. Os policiais vão então para casa da namorada. A namorada fala assim, olha, ele pegou um dinheiro comigo e falou que estava indo para a rodoviária comprar. Isso já aconteceu, inclusive, uma situação muito parecida com essa comigo na defensoria. Estava indo para a rodoviária comprar uma passagem para ir para o interior do Pernambuco. Chegaram lá, o ônibus já tinha saído, já estava na estrada. Mas eles conseguiram interceptar a companhia, identificar o bilhete que ele tinha comprado. Olha só que loucura, né? O bilhete que ele tinha comprado. E eles conseguiram interceptar ele no meio da estrada, já em interior do Pernambuco, já chegando no destino final. Então eles fizeram um trabalho conjunto de inteligência das polícias. A polícia daqui se comunicou com a polícia de lá, informou qual era o traje que ele estava vestindo, qual era o ônibus que ele tinha pegado e assim se fez a perseguição. Então percebam que não houve uma perseguição propriamente dita, mas ele não saiu do controle da autoridade policial. Não teve um momento do trajeto que não tenha sido acompanhado pela autoridade policial. Então quando a autoridade lá no Pernambuco efetuou a prisão dele, ele estava em perseguição e não havia interrompido o flagrante. Então esse é o flagrante impróprio ou quase flagrante. Nós temos um outro flagrante aqui, e aí esse aqui que costumam trocar é o flagrante presumido ou ficto, tá? E ele acontece quando ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então ele é encontrado numa situação que gera a presunção de que ele efetivamente praticou esse fato. Tá? Geralmente ele é encontrado com a arma do crime momentos depois, e percebam que aqui a gente tem o logo depois também, que não é tão imediato quanto logo após, essas são distinções feitas pela doutrina, que eu acho muito curiosas. Ele não é tão imediato, mas ele também não pode ter um longo espaço de tempo. Por exemplo, eu encontrei ele no outro dia com a arma do crime. Não tem como presumir que foi ele. Pode ser que tranquilamente outra pessoa tenha passado para ele essa arma e ele estivesse só guardando. Isso não justifica um flagrante presumido. Então tem que ser horas depois, então eles começaram a investigar e descobriram onde ele estava. Tá, tudo bem. Dá para então ter uma situação de flagrância, tá? Então
Ele é encontrado com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir que foi ele o autor do crime. Ele é encontrado 1 hora depois com a roupa toda ensanguentada e com a arma do crime. Suspeito, né? Dá pra gente ter então uma situação de flagrante presumido, porque pelos elementos que nós encontramos ele, é possível presumir que ele foi o autor dos fatos, tá bom? E a última hipótese é o flagrante nos crimes permanentes, que é chamado de flagrante permanente. Isso aqui é muito importante quando a gente fala, tá, gente? Isso aqui cai muito em prova da seguinte forma, né? Invasão de domicílio. Vocês que já estudaram Constitucional devem estar carecas de saber que para que a gente possa invadir um domicílio de alguém em situação criminal, essa pessoa precisa estar em flagrante ou precisa haver, então, um crime permanente. E o que costuma acontecer? A autoridade policial entra na casa antes de saber que está acontecendo um crime de tráfico. O professor Aurélio Lopes Júnior ele questiona bastante porque a doutrina em si entende que a situação de flagrância permanente ela tem que ser perceptível antes de se ingressar no domicílio. Eu não posso descobrir o flagrante depois que eu ingressei, tá? Então é muito importante que para que a gente tenha uma flagrância, já haja indícios de que aquele crime está sendo praticado no interior do domicílio e isso sim vai justificar uma busca domiciliar, tá? É porque a busca domiciliar junto com a interceptação telefônica são as duas medidas mais gravosas que demandam então uma autorização judicial. A gente chama isso de reserva de jurisdição e são as únicas que estão previstas na Constituição Federal, exigindo expressamente a reserva de jurisdição. Tá bom, pessoal? Então, agora vamos aqui para a nossa aula, né, ver como é que cai na prova esse tipo de questão. Então, uma prova do Sebrasp de 2017 para agente de segurança penitenciária no Pernambuco. Olha só, o lugar onde o meu acusado foi encontrado enquanto estava sendo perseguido. E interessante, né, que a minha história era sobre Pernambuco, a prova é do Pernambuco, e a gente está falando exatamente sobre o quê? Sobre a flagrância e a perseguição, né? Então, vamos ver como é que cai. Cessará o estado de flagrância se A. Findar a perseguição sem que o acusado seja alcançado. Perfeito. Se a gente findou a perseguição e ele não foi alcançado, a gente não tem mais uma flagrância, tá? Se eles chegaram a um ponto morto, então eles avançaram e chegaram a um ponto morto, a gente não tem mais, então, como ter um estado de flagrância. Ah, então não vou mais poder acusar aquela pessoa, não vou mais poder prender aquele acusado? Pode. A acusação vai continuar acontecendo normalmente, as investigações vão acontecer normalmente e nada impede que haja uma decretação de prisão preventiva. O que eu não tenho mais é o estado de flagrância quando a perseguição termina e eu não encontro aquela pessoa. Tá? Então, a partir do momento em que nós perdemos o acusado, acabou a perseguição, acabou então o flagrante impróprio, tá bom? Então, essa aqui é a alternativa correta, vamos ver as demais. E essa questão é interessante porque tem aqui uma questão que muita gente erra porque popularmente se difundiu uma informação que ela não está fundamentada no processo penal. B. Estiver ausente ou impedido o escrivão que lavre o auto de prisão. Não, isso aqui não vai acarretar na nulidade da flagrância, tá? A gente vai ter problemas ali com auto, mas nada que vá acabar com o estado de flagrância. A alternativa C, gente, é o que muita gente erra porque acredita, assiste muito filme, né? 24 horas cessou a flagrância. E não é só aluno concurseiro, não. Os réus aparecem direto na Defensoria Pública falando: doutor, eu fiquei escondido porque eu tinha que esperar passar as 24 horas para que eu pudesse, então, me apresentar para não ficar preso. Isso não quer dizer, né? 24 horas esse prazo não está escrito em lugar nenhum. E se ele foi encontrado, às vezes, em 24 horas com os elementos do crime, com a roupa cheia de sangue, ele pode ainda estar numa situação de flagrante presumido, né? Porque a lei não delimita quantas horas isso vai chegar. Então, esse 24 horas é um mito, né, que a gente talvez importou dos nossos filmes de ação e que não tem nenhum amparo no Código de Processo Penal. Então, não tem prazo, tá? Pode ser que estenda de 24 horas, por exemplo, a perseguição pode durar mais de 24 horas e ainda assim a gente vai ter uma situação de flagrância. E isso é muito comum nesses casos que eu falei pra você. Por exemplo, esse caso que eu falei, ele fugiu de madrugada, passaram na casa da mãe, a mãe falou o que ele fez, pegou um dinheiro, foi pra rodoviária, foram na rodoviária, tomaram conhecimento do destino que ele estava tomando, interceptaram a empresa de ônibus, mais de 24 horas. Mas ainda assim a gente tinha uma situação de flagrância. Então isso é um mito, tá? Não existe número de horas, existe sim a configuração ou não dessas hipóteses que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, errada essa aqui, né? Aqui eu botei um X, mas na verdade é um certo. Letra D, inexistirem testemunhas da infração. Não, inexistir testemunha da infração não vai
necessariamente atrapalhar a minha flagrância, porque eu posso ter outros elementos de prova que me permitam concluir que o acusado foi o autor dos fatos. O flagrante presumido é uma delas. Né? Se for um flagrante próprio, a própria autoridade policial já é a testemunha do fato. Né? Ou letra E, recusar-se o acusado a assinar o auto de prisão. Assim ficava muito fácil, né, gente? Era só o acusado se recusar a assinar o auto de prisão que acabava o estado de flagrância. Não, isso vai trazer ali uma testemunha instrumentária que vai ter que assinar no lugar, mas isso não de maneira alguma atrapalha a situação de flagrância. Vocês viram como é muito fácil, mas tem alguns mitos que acabam pegando ainda o concurseiro? Essa hipótese aqui da A está perfeita, é a flagrante impróprio perfeito. Se não conseguiu encontrar o acusado, cessou a perseguição, e veja, essa perseguição ela tem que ser ininterrupta. Tá? Se eu parei, voltei a investigar, né, voltei lá para minha delegacia, não encontrei, não tem mais flagrância, tá? Tem que ser ininterrupta. Então tem que estar o tempo todo diligenciando na última pista que foi encontrada. Tá? Então pode ser dessa forma.